Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. A todos aqueles que se encontram presencialmente, aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Sintam-se todos abraçados por nós. Nessa noite de sexta-feira trazemos o nosso irmão Ayrton com o tema: o que é preciso para ser salvo? Vamos agora fazer a nossa prece para o início dos nossos trabalhos da noite de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos pedir a orientação à espiritualidade superior para o entendimento do que será ministrado aqui na noite de hoje. Querido Mestre Jesus, querido Mentor Moacir, te agradecemos essa oportunidade de estudo, de aprendizado na seara do Mestre Jesus. Que possamos hoje, através do que será ministrado, do entendimento da Tua Palavra, sair daqui um pouco melhor do que chegamos. Pedimos a orientação, a inspiração ao irmão que fará uso da Palavra, para que possa chegar aos corações necessitados nessa noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, hoje, agora e sempre. Passo a palavra agora ao nosso irmão Ayrton. Querido, pode ficar à vontade. Muito boa noite às irmãs e aos irmãos aqui presentes. É uma satisfação imensa estarmos nessa casa, embora eu já conheça, mas como trabalhador, é a primeira vez que estamos aqui na tribuna da casa, com uma satisfação muito grande em aceitarmos esse convite de estudarmos hoje o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Como o nosso irmão Flávio já falou, o nosso tema, o tema proposto para nós, o que é necessário para ser salvo. Meu nome é Ayrton Lima, eu venho e trago um abraço forte e fraterno da Fraternidade Espírita Missionários da Luz, que fica lá no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. E sintam-se abraçados por todos os nossos irmãos que fazem parte da fraternidade. O que é necessário para ser salvo, que é o tema da nossa conversa de hoje, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem como título: Fora da caridade não há salvação, especificamente o item 3. Falarmos desse assunto aqui, conversarmos, refletirmos sobre esse tema, nos remete a uma reflexão muito importante para buscarmos a nossa salvação. Agora, essa salvação requer por parte da gente um trabalho. E a doutrina espírita, ou o espiritismo, que é a doutrina de luz, de esperança, de bem-estar, de força de vontade e de vigor. Então veja que a nossa doutrina, se procuramos defini-la, veja que ela já traz aqui para a gente alguns passos: luz, esperança, bem-estar, força de vontade e vigor. Então é necessário por parte da gente força de vontade para atingirmos os nossos objetivos. E se um dos objetivos que estamos buscando é a nossa salvação, arregacemos as mangas e partimos para pôr em prática a força de vontade, a luz que buscamos encontrar, o bem-estar. Ela nos pede e nos ensina aos homens o cultivo da mais ampla fraternidade, que vejamos em nossos companheiros, em nossos irmãos que estão numa caminhada de busca de esperança, de força de vontade, da busca da salvação. Une-nos, e a doutrina ela nos faz estar unidos para a abençoada tarefa de operar a divina metamorfose, a divina mudança
do mal em bem. É uma doutrina de construção moral, de edificação e retificação do caráter humano. Ela não tem dogmas largos, são dogmas estreitos, nem preconceitos estagnantes. Educa para a vida elevada, instrui o homem para que possa, a cada dia e cada vez mais, uma elevada afinidade com a natureza, para que compreenda e interprete no sentido conveniente a razão das disparidades encontradas na vida humana. Então essa doutrina, ela nos proporciona e alarga a nossa visão para que tenhamos essa visão das disparidades. Por que que uns irmãos têm uma vida mais fácil e alguns irmãos têm uma vida mais trabalhosa que a nossa? Ou o inverso, às vezes nos deparamos com dificuldades tão grandes em nossa vida e os nossos irmãos têm uma caminhada mais fácil, mais larga, mais tranquila. A nossa doutrina, ela nos mostra, ela nos instrui e nos faz refletir sobre esses aspectos no qual nos deparamos. Aumenta o grau de compreensão e tolerância esclarecida que todos devemos exercer. Torna cada criatura humana, cada um de nós, compatível com a finalidade do viver terreno, que é, sem dúvida, uma preparação para a vida espiritual. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, ela nos prepara para uma vida espiritual, porque somos espíritos, espíritos encarnados, mas também espíritos desencarnados. E ela nos prepara para essa vida espiritual, porque somos espíritos vivendo uma passagem material, carnal, e não um espírito e não um ser material vivendo uma aventura espiritual. Nos conscientizamos que somos espíritos através de uma vestimenta carnal, material, para passarmos por essa aventura, por esse momento aqui, por essa responsabilidade que temos aqui, para nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos, nos tornarmos seres melhores uns para os outros, no sentido de que a nossa vida, essa nossa passagem aqui, ela tenha realmente qualidade de vida. A nossa doutrina, ela foi codificada, ela foi organizada por um pedagogo francês, Denisard Vail, conhecido popularmente como Allan Kardec, que assim ele fez porque ele era um pedagogo muito conhecido na França e não quis que o seu conhecimento, já que ele é um cientista da área da pedagogia, e ele não quis que esse conhecimento dele, o nome que ele tinha diante da pedagogia, influenciasse todo esse material que ele recebeu da espiritualidade superior, e quando ele codificou e não sofresse nenhuma influência. Então ele codificou e se autocodinominou como Allan Kardec. Então Allan Kardec, ao codificar o Pentateuco Espírita, Livro dos Espíritos, a principal obra, de 1857, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênesis. Esses 5 livros, o Pentateuco Espírita. Por que o Pentateuco Espírita? Para não confundirmos com o Pentateuco Bíblico. A Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco Bíblico. Aqui falamos do Pentateuco Espírita. Os 5 livros básicos codificados por Allan Kardec para o estudo e para o nosso aperfeiçoamento como espíritos aqui na Terra, no nosso orbe terrestre. Então ele nos falou que a doutrina espírita, ela tem uma finalidade, que é despertar a humanidade para as forças do bem e completar a obra de Jesus, porque
toda a codificação espírita, ela foi repassada a Allan Kardec através de espíritos superiores, com base no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Se pegarmos o primeiro capítulo do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver lá que Jesus diz: eu não vim modificar a lei. É o primeiro capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Jesus, ele não trouxe, ele não criou nenhuma religião, ele não modificou nenhuma das doutrinas, porque Jesus era judeu, nasceu num berço judeu, onde ele professava o judaísmo, se criou judeu e morreu judeu. O que ele veio aqui foi aperfeiçoar a lei, porque na época de Jesus predominava a lei mosaica, que ainda tinha como princípios básicos olho por olho e dente por dente. E Jesus aperfeiçoou essa lei, porque na época de Jesus, com o povo hebreu, se alguém me ferisse, eu tinha o direito de ferir essa pessoa. Se alguém me machucasse, eu tinha o direito de machucar essa pessoa. Se alguém me roubasse, eu tinha o direito também de ir lá e tirar, reaver os meus bens e ainda tirar os bens daquela pessoa que me roubou. Por isso, a lei de talião, dente por dente, olho por olho. E o nosso Mestre Jesus, ele trouxe o aperfeiçoamento dessa lei. Ele diz que o homem tem que ser justo, porque o nosso Pai do céu, o nosso bom Deus, ele é boníssimo e justo, mas não precisa ser dente por dente, olho por olho. E Jesus trouxe o aperfeiçoamento da lei. Sim, Ayrton, e qual é o aperfeiçoamento dessa lei? A lei do amor. Então a doutrina espírita, ela tem como finalidade o aperfeiçoamento da humanidade e completar a obra de Jesus, porque já tinha havido a primeira revelação através de Moisés, depois, logo em seguida, 2000 anos aproximadamente, com Jesus, a segunda revelação, e aproximadamente 1800 anos, quase 2000 anos após, prometido por João, no Evangelho de João, se não me falha a memória, no capítulo 14, o Consolador prometido. E hoje estudamos o Consolador prometido, a doutrina espírita, ou o Espiritismo. E ela ainda tem como finalidade regenerar os homens, ligando o mundo visível ao invisível. O mundo visível, esse que nos deparamos aqui, e o mundo para o qual é a nossa caminhada, para o mundo invisível, o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, a nossa morada definitiva, que provavelmente esse que está diante de vocês ainda precisará voltar aqui pelo menos umas 433 vezes, no sentido de ainda se melhorar. Então ele terá que retornar ainda várias vezes aqui. Os irmãos que estão aqui diante de mim, alguns já estão bem mais encaminhados e talvez nem precisem mais voltar, e vão fazer a sua caminhada e o seu aperfeiçoamento na erraticidade no mundo espiritual. E ainda a doutrina, ela tem como finalidade, além de despertar a humanidade, a força do bem, completar a obra de Jesus, a regeneração dos homens, ligar o mundo visível ao invisível e o advento da verdadeira fraternidade. Porque apesar de sermos todos humanos, todos nós vivermos essa humanidade, mas muitos esquecem ainda de realmente, fielmente viver essa humanidade que o nosso Mestre Jesus tanto nos pede, que Ele tanto nos ensina, que Ele tanto conclama a nós nessa luta que temos que fazer. Luta sou eu que estou colocando, tá, gente? Que é a luta no sentido de um bom combate, da nossa tão sonhada e desejada reforma íntima. E o nosso bom Deus, através dos ensinamentos de seu Filho, o nosso Mestre Jesus, esse bom combate, essa luta, essa caminhada, essa tão desejada reforma íntima, depende única e exclusivamente de cada um de nós.
Existe toda uma proposta, e a espiritualidade nos oferece isso da melhor maneira possível. Agora, a chegada é conosco. Essa luta é nossa. Então busquemos, nos fortalecemos para atingirmos, para a nossa conversa de hoje, a salvação. Antes de iniciarmos, aprofundarmos essa nossa conversa no sentido do que é necessário para ser salvo, eu sempre gostamos, porque não fiz sozinho, a espiritualidade sempre nos orienta, sempre nos mostra uma maneira melhor de transmitirmos a boa nova do nosso Mestre Jesus. Eu gosto de trabalhar com conceitos. Então, o tema da nossa conversa hoje, o que é necessário para ser salvo. Então, vamos buscar alguns conceitos para facilitar essa nossa compreensão. Por necessário, de acordo com o novo dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque, ele diz que necessário é que não se pode dispensar. É o essencial, que se requer aquilo que é preciso. Então, quando a gente falarmos aqui desse necessário para ser salvo, entendamos aí aquilo que é indispensável, que não podemos dispensar de maneira alguma para atingirmos a salvação. O que é preciso, o que é necessário. E por salvo, entendemos como livre de perigo, da morte, da doença, da dificuldade, aquele que é remido, respeitado, resguardado. Então aqui para a gente, vamos ficar com essa questão do salvo, como para sermos salvos, nos livrarmos das nossas dificuldades. E dificuldades essas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, criadas por nós mesmos. Entenda-se salvação como a libertação da ignorância, do mal que existe no íntimo de cada um de nós. Apesar de sermos criaturas de Deus, fomos todos nós criados por Deus, e Deus, como justo e bondoso, Ele não ia fazer nada imperfeito ou algo maldoso. Apenas nós, nessa nossa chegada aqui, passamos a nos confundir com determinadas situações e às vezes nos abraçamos com o mal. Então essa nossa imperfeição, e o Espiritismo e o Evangelho de Jesus nos proporciona a oportunidade de nos livrarmos desse mal, de nos salvarmos do mal e praticarmos o bem, de estarmos bem conosco e com o próximo que está diante de nós. Aquilo que falamos no início da nossa conversa, nos tornarmos mais fraternos, verdadeiros irmãos espirituais nessa nossa caminhada em busca do nosso aperfeiçoamento. O espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso saudoso Chico Xavier, ele diz que salvação é o contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. Então, passamos a entender aí o que é necessário para ser salvo, esse nosso contínuo trabalho de aperfeiçoamento. Que muitas vezes, quando falamos em trabalho, temos a tendência de entendermos como trabalho aquela atividade remunerativa. Trabalho é qualquer atividade que nos leve a sair da inércia, da zona de conforto, e passamos a fazer algo de útil a nós mesmos e àqueles que se encontram ao nosso lado. Para que possamos compreender isso da melhor maneira possível, existe uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 25,
versículo 31 a 46, e essa perícope é conhecida. Perícope é esse conjunto de versículos, né, que vai do 31 ao 46, onde Mateus repassa a mensagem de Jesus, e que é intitulado O Último Julgamento, ou o Juízo Final. E que Mateus, para sermos bem fiéis, eu peço a permissão de vocês para ler isso aqui, que diz mais ou menos assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste ver-me. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te visitamos e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também lhes responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Essa perícope do Evangelho de Mateus traz essa reflexão para nós, para que possamos entender, logo no início do texto, quando Jesus nos faz referência ao fato de quando a terra deixa de ser, ou a terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, porque o momento que vivemos, ainda estamos no mundo de provas e expiações. Não é à toa que ainda nos deparamos com grandes dificuldades em nossas vidas. Dificuldades estas criadas muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase todas elas, por nós mesmos. Por quê? Porque ainda somos espíritos que precisamos muito aprender para nos aperfeiçoarmos. Segundo a espiritualidade, estamos vivendo o ápice desse processo de provas e expiações, para logo entrarmos no mundo de regeneração. Mas é necessário que cada um de nós possamos começar a fazer a nossa tão sonhada e desejada reforma íntima, que possamos atingir a nossa salvação, se assim quisermos ver por esse prisma.
Portanto, esta reforma, ela é interior, para ser um mundo melhor, no qual o egoísmo e o mal não seja a tônica. Porque ainda nos deparamos com grande mal e ainda cada um de nós nos deparamos com o nosso próprio egoísmo e o egoísmo daqueles irmãos que estão nessa nossa caminhada. Agora cabe a cada um refletir e não só ficar na reflexão, começar a pôr em prática essa tão desejada e sonhada reforma íntima. Ou seja, esse processo de aperfeiçoamento que o espírito Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, aquele grande palestrante espírita, ela nos, praticamente em toda a sua obra, e especificamente na série psicológica do espírito Joana de Ângeles, naqueles 16 livros, ela nos mostra, nos oferece oportunidade de aperfeiçoamento, desse autoconhecimento, dessa autodescoberta de cada um de nós, para que possamos. Eu posso encontrar a ajuda do irmão Flávio, que será muito bem-vinda para a nossa caminhada, mas ele apenas nos facilitará, porque a caminhada é nossa, o aperfeiçoamento é nosso. Eu posso contar com a contribuição de vários irmãos, mas essa reforma depende de cada um. Se eu quero o meu aperfeiçoamento, se eu desejo a minha salvação, a luta é minha, o esforço é meu. Quem vai atingir isso sou eu. Agora, quando eu digo esse eu, não vejam de forma egóica. E aí, o que é que você quer dizer de forma egóica? Ego é um termo, uma terminologia que vem lá da Grécia Antiga, ego, que quer dizer eu. Que muitas vezes, quando falamos eu, temos aquela tendência a olharmos apenas o nosso umbigo. Eu, fui eu que fiz, fui eu que dei, fui eu que farei, eu farei. A grande caminhada é nossa, mas o mundo no qual estamos inseridos, ele não é egóico, é um mundo fraterno e precisamos uns dos outros para essa nossa caminhada, para o nosso aperfeiçoamento. A vontade é de cada um. Vontade é isso, sim. Estão lembrados no início da nossa conversa, quando eu falei de uma das finalidades da doutrina espírita, é para que possamos ter essa vontade firme, porque muitas vezes ficamos no desejo. Eu desejo amanhã estudar mais dentro da doutrina, eu desejo amanhã ajudar mais o meu irmão, eu desejo juntar um dinheiro para comprar minha casa, eu desejo a partir de amanhã não mais me exceder na bebida, porque dentro da nossa doutrina tudo posso, tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então, dentro dessa caminhada, dentro desse aperfeiçoamento, ela não pode ser egóica, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser experienciada de forma fraterna, porque eu preciso de Flávio, Flávio precisa de um irmão, o irmão precisa de um outro irmão, e assim se dá a nossa caminhada. Então, todas as vezes em que buscarmos, e Jesus nos faz refletir nisso aí, e veja que nessa perícope que foi lida, do julgamento, do último julgamento ou do juízo final, ele diz, quando questionam, onde foi que estiveste preso e não fomos te visitar? Ele disse, todas as vezes que fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, fizeste a mim. A prova inconteste de que essa boa nova que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, ela é de compartilhamento. É uma palavra tão em moda hoje, né? A gente compartilha no Facebook, a gente compartilha no Instagram, a gente compartilha nas mídias sociais, e o nosso Mestre Jesus já falava dela há muito tempo, por outros termos. Dividamos, compartilhemos, estejamos juntos,
sejamos fraternos. Nessa oportunidade, os maus serão afastados para mundos inferiores, tornando-se reais as palavras: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Isso foi Jesus que nos falou. Bem-aventurados os brandos, pacíficos, porque possuirão a terra. E uma coisa significativa para que possamos compreender a mensagem do nosso Mestre Jesus. Toda a mensagem do nosso Mestre Jesus foi feita de uma forma, de uma linguagem figurada. Ele usou de parábolas. Ele pegava de situações cotidianas e usava como ensinamento para que pudéssemos aprender. Porque possivelmente alguns de nós aqui presentes, como espírito que somos imortais, possivelmente alguns de nós estivemos lá com o nosso Mestre Jesus na época dele. E talvez não tivemos a oportunidade ainda de compreender. Mas como o nosso bom Pai do céu é bondoso, e está aí o processo reencarnatório, e Ele nos dá a oportunidade de aqui voltarmos para nos aperfeiçoarmos. Então a prova inconteste de que o nosso bom Deus, Ele é justo, muito justo e bondoso. Porque se falhamos hoje, Ele nos dá a oportunidade de amanhã voltarmos e nos melhorarmos. E se ainda em tempo, se falhamos hoje, se erramos, se cometemos algum engano e tomamos a consciência agora, eis a oportunidade de começarmos esse nosso processo de regeneração. Regeneração aí? Sim. O processo de regeneração, ele não vem de lá para cá. Ele não vem de fora para dentro. O processo de regeneração, ele se dá de dentro para fora. É a partir daqui que eu posso melhorar com o irmão Flávio, com Maristela, com José, com Cícero, com Edmilson, e a partir daí tornarmos esse orbe no qual nos encontramos um mundo melhor, onde favorecerá a mim e aqueles que estão junto a mim. Eis o processo de melhoramento. Ô Ayrton, mas o tema é uma interrogativa quando faz o que é necessário para ser salvo. Eis um dos passos, o processo de aperfeiçoamento. Um dos passos. Ainda nesta perícope, da qual lemos aqui para vocês, Jesus atribui um sentido à expressão: recebei por herança o reino preparado para vós. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes quando eu leio a Boa Nova, os Evangelhos de Jesus, eu particularmente tenho dificuldade de às vezes compreender. Até porque eu ainda sou um espíritozinho, e me permitam, muito atrasado, então tenho dificuldade mesmo de compreender. Porque Jesus, quando ele trouxe a mensagem, ele falou para o espírito que éramos, lá junto com ele, para o espírito que somos e para o espírito que seremos. Então a Boa Nova, o Evangelho do Mestre Jesus, é a nossa cartilha básica para que possamos nos melhorar. E às vezes quando eu leio determinados trechos, eu tenho dificuldade de compreender. Mas o nosso bom Deus, bom e justo, Ele nos prometeu o Consolador prometido. O Evangelho é a porta desse melhoramento. Mas às vezes como é que vamos abrir a porta desse melhoramento? Aí o nosso bom Deus diz: tenham calma, comecem a evoluir, comecem a se melhorar como espírito que são. Aí nos deu uma chave, e essa chave se chama o Espiritismo, o Consolador prometido. Aí quando Ayrton leu aqui, e que não ficou muito bem para ele compreendido, recebei por herança o reino preparado para vós. Aí eu pensei, que reino será esse, meu Deus? Aí fui lá buscar para tentar compreender. Aí ele diz assim: não se trata evidentemente de um reino material. Esse reino não é físico, não é geográfico, com conforto e as riquezas conhecidas na terra. Não é esse reino material, mas é um reino espiritual.
onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz e gozarão da presença do amor infinito de Deus. Ele usava imagens, o nosso Mestre Jesus, ele usava imagens e figuras de linguagem, pois os homens que o ouviam ainda eram espíritos de pouco progresso, assim como eu, que ainda tenho dificuldade de compreender a mensagem dele, incapazes de compreender as questões puramente espirituais, porque apesar de sermos espíritos e estarmos vivendo num mundo material, temos a tendência muito grande de nos apegarmos às coisas materiais. Não há condenação nisso, mas não podemos ser puramente materiais, porque somos espíritos e retornaremos à nossa verdadeira morada, que é a casa espiritual. Estamos aqui nessa passagem, nessa caminhada aqui, para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para termos a oportunidade de nos arrependermos e de nos convertermos a sermos espíritos melhores, assim como aconteceu com Paulo de Tarso, o Saulo, que era um doutor da lei, judeu, perseguiu os cristãos e num determinado momento, caminhando para Jerusalém, passando em Damasco, se deparou com uma luz muito forte que o encandeou e o limitou da visão, que deu a oportunidade dele ouvir, provavelmente o bom médico que ele era, a oportunidade de ouvir Jesus perguntar a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa caminhada de Saulo, ou de Paulo de Tarso, depois da sua conversão, foi exatamente porque ele estava indo atrás de um cristão para decapitá-lo. E por ironia do destino, que parece ironia, mas em nossa vida, e sabemos disso porque somos espíritas, estamos estudando a doutrina espírita, nada é por acaso, tudo tem um sentido. E nessa caminhada de Saulo, quando ele se deparou nesse processo de conversão que se deu com ele, ele estava indo exatamente buscar para prender um cristão para decapitá-lo. E foi exatamente esse cristão que o curou dessa cegueira parcial. Porque o próprio Jesus disse a Saulo: lá encontrarás um homem que te livrará desse momento que vives. Então, a nossa doutrina, ela nos favorece essa compreensão do nosso sentido aqui neste orbe. Ela nos dá a oportunidade de saber de onde viemos, como espíritos que somos, o que aqui fazemos e para onde iremos. Então, gente, o nosso aperfeiçoamento, esse reino prometido pelo nosso Mestre Jesus, é o reino espiritual, é a vida espiritual, é o aperfeiçoamento maior que possamos fazer com nós mesmos, no sentido de compreender o sentido da nossa vida. Ainda nesta perícope, Jesus atribui um sentido à expressão: recebei por herança o reino preparado para vós. Não se trata, evidentemente, como eu falei, de um reino material, e sim espiritual. Ele usava uma linguagem figurada, através de parábolas, para que pudéssemos compreender melhor essa mensagem passada por ele. E para merecer o reino prometido, esse reino do céu, os justos necessitam, quando possível, e se estiver ao alcance de cada um, atenderem às necessidades básicas de seus irmãos mais carentes. Que necessidades mais carentes seriam essas? De alimentação, de habitação, de vestuário, de saúde, de conforto moral. Então, se tivermos a oportunidade de oferecermos uma roupa a um irmão que ele está precisando, essa necessidade material de vestuário, uma necessidade material de uma casa que sofreu em decorrência de chuvas ou de uma intempérie da vida, desses fatores
climáticos, darmos um abrigo, nem que seja temporário, é a questão de um conforto, não só material, mas também um conforto moral. Às vezes, aquele amigo que está com tanta dificuldade, ou aquele irmão que passa, e que às vezes só um encosto de mão no ombro dele, e compartilharmos e estarmos junto com ele, apenas com um olhar fraterno e um sorriso, e dizer: irmão, isso passa. Isso é uma forma de proporcionarmos ao outro essa ajuda tão necessária, que não precisa ser basicamente material. Então é usarmos da fraternidade, disso que o nosso Mestre Jesus tanto fala, para que possamos atingir esse reino, esse melhoramento, para estarmos no reino espiritual. Jesus considera a boa ação, prática em favor dos necessitados, como ação praticada em nosso próprio favor. Porque quando fazemos ao outro, e olha que coisa interessante, eu não sei se já passaram para pensar isso, quando apontamos o dedo ao outro, olhe que tem 3 voltados para nós. Porque quando fazemos ao outro, gente, no mínimo, por menor que seja, estaremos fazendo a nós mesmos. Porque é isso que no mundo espiritual vamos usufruir, da fraternidade, das coisas boas. Porque, gente, tudo que juntamos do ponto de vista material, e voltamos a falar nisso, não existe nenhuma condenação disso. Se o indivíduo trabalhou, conseguiu bens materiais, suas conquistas materiais, agora, que uso ele vai fazer disso? Como ele vai fazer uso dessas questões materiais? O que adianta fazermos uma conquista de uma boa casa, com uma piscina, e não compartilharmos isso com os familiares, os sobrinhos, os parentes, os irmãos, os vizinhos? Que em um determinado momento vai chegar de termos a piscina, eu me deparar diante da piscina e estar sozinho, porque não soube compartilhar, dividir essa conquista material. Só vamos atingir esse reino do céu quando compartilhamos o uso dessa piscina com os nossos vizinhos. Só para que possamos dar um exemplo bem prático na nossa vida. Dia chuvoso, aí temos um carro, geralmente, por menor que seja um carro, ele comportará no mínimo 4 pessoas dentro de um carro, por menor que seja o carro, pelo menos dos fabricados ou dos construídos dentro do nosso país. E muitas vezes o nosso vizinho vai passar no mesmo caminho que vamos, ele fica no meio do caminho e vamos passar, mas não temos a fraternidade de oferecermos uma carona a esse irmão, porque às vezes passa na cabeça: puxa vida, ele vai sujar o meu carro. Ou então, egoisticamente e orgulhosamente, ainda dizemos assim: o carro é meu, o esforço foi meu, fui eu que comprei, ele que vai de ônibus. É uma forma muito egoísta que muitas vezes usamos em nossa vida. Por que não compartilharmos? Agora, não pensem que isso é uma condenação. Fica aqui apenas lançamos a reflexão para que possamos pensar nisso. O bom Pai do céu, porque nada acontece por acaso, nos proporcionou realizarmos essa conquista de termos esse bonito carro, esse confortável carro. Agora, por que não compartilharmos? Por que não dividirmos? Este é o sentido da nossa passagem aqui. A fraternidade. Devemos estender sempre nossas mãos em auxílio dos irmãos necessitados. Agindo assim em nossa vida diária, atenderemos aos ensinamentos de Jesus e mais rapidamente tomaremos posse do reino de Deus que nos preparou. Quando não praticamos essa boa ação, e que boa ação é essa? A prática do amor, de compartilharmos aquilo que usufruímos, aquilo que conquistamos,
porque isso é uma dádiva de Deus a nós, é uma oportunidade que Ele nos está dando. E essa prática desse amor, para nós, os espíritas, aquele que estudamos a doutrina dos espíritos, chama-se caridade. É colocar essa lei renovada por Jesus, a renovação que Ele trouxe para a gente, da Boa Nova, quando Ele falou que não precisava mais ser dente por dente e olho por olho, e sim a prática do amor. Essa prática do amor, de colocarmos esse compartilhamento dessa Boa Nova, chama-se caridade. E a caridade ela pode ser material e moral. A caridade material é aquela quando podemos oferecer ao irmão o vestuário, a alimentação, mas existe a caridade moral, que é aquele aperto de mão na hora certa, é aquele abraço no momento necessário, é a escuta, que nesse mundo conturbado que vivemos, às vezes nos esquecemos de fazer isso. Eu não tenho tempo de ouvir esse cara, não. Eu tenho que atender meu filho na escola. Se desprendermos 5 minutos para que aquele irmão possa, pelo menos, falar o que ele está sentindo, expressar um pouco da sua dor, 5 minutinhos, por incrível que pareça, estamos sendo caridosos, estamos atendendo ao nosso irmão. E por incrível que pareça, esses 5 minutos que parecem ser perdidos, é ganho a nós mesmos. Ajudamos ao outro, facilitamos ao outro, mas o maior beneficiado não foi nem o irmão, fomos nós mesmos. Veja como Deus é bondoso conosco. E Jesus nos trouxe essa cartilha para que possamos colocar em prática esse amor através da caridade. E a espiritualidade nos deu a chave para abrirmos essa porta e vermos isso da melhor maneira possível. Existe uma parábola muito significativa. Gente, eu passei mais rápido aqui, mas aqui é o amor ao próximo. Coisas que já falamos aqui da questão da alimentação, da habitação, essa caridade material e também a caridade moral, tá? Então vemos aí a alimentação, a caridade material, a habitação, se pudermos oferecer a um irmão, nem que seja um abrigo temporário, a caridade material, a saúde, mas também o conforto moral, um abraço, um sorriso, a escuta, isso é uma forma de caridade, a caridade moral. Mas tem uma parábola, que acredito que a maioria de vocês conheçam, é a parábola do bom samaritano. E que ao pé da letra ela diz exatamente assim: e eis que um legista, ou seja, um doutor da lei, se levantou e disse para experimentá-lo. Experimentá-lo a quem? Ao nosso mestre Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: que está escrito na lei? Aí vocês podem estar perguntando: sim, Ayrton, eu às vezes tenho uma certa dificuldade como você tem. Que lei é essa que Jesus fala? Não esqueçamos que Jesus era judeu e Jesus estudava a lei da Torá, tá? Então quando o doutor da lei perguntou a ele o que era necessário para herdar o reino do céu ou essa vida eterna, Jesus disse a ele que procurasse o que estava escrito na lei, ou seja, na Torá. Como leis? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, o doutor da lei, quando eles tinham eles não aceitavam muito bem, principalmente os fariseus, por Jesus trazer essa renovação na lei, né? Jesus ele não alterou a lei, apenas porque os fariseus, apesar de eles serem religiosos, estudiosos da lei, mas eram hipócritas. Eles praticavam a caridade, praticavam. Por incrível que pareça, os fariseus praticavam a caridade, mas a falsa caridade, aquela caridade quando eles davam esmola, eles vinham com os arautos e tocavam trombetas. As trombetas tocavam para mostrar que eles estavam fazendo caridade.
E Jesus disse que a caridade ela pode ser feita silenciosamente, não precisa de arautos. Então Jesus, de uma certa forma, combateu isso diante dos fariseus. Jesus disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus retomou: um homem descia de Jerusalém a Jericó. O relevo na Palestina, ainda hoje, existe a cidade de Jerusalém e Jericó. Jerusalém era o ponto mais alto e Jericó era uma cidade, é como se fosse Olinda Alta, fazendo uma comparação, Olinda e Recife. Então é como se estivéssemos descendo de Olinda para Recife, Jerusalém e Jericó. E caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram-se deixando semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote que viu aquele homem assaltado e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém chegou junto dele, viu, moveu-se de compaixão, aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou em seu próprio animal, o conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus a esse doutor da lei. Ele logicamente respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele, Jesus. Então Jesus lhe disse: vai e tu também faze o mesmo. Para que possamos compreender essa passagem, essa parábola do bom samaritano, porque às vezes ficam algumas coisas que não fica muito clara para a gente. Então, para que possamos compreender, sacerdote é um ministro religioso, um homem que conhece da religião, é um conhecedor das leis. Ele viu o homem assaltado, olhou, por ser um homem religioso, ele poderia socorrer, mas passou, foi adiante. O levita é um membro da tribo de Levi, porque a Palestina, no tempo de Jesus, ela foi dividida lá em tribos, a Samária, a tribo de Levi, levitas, a Judéia, a Galileia, foram divididas em tribos. E o levita também passou, olhou o homem que foi assaltado, que apanhou, que foi espancado, foi embora. Passou um samaritano, e por incrível que pareça, a configuração geográfica no tempo de Jesus, a Galileia ao norte, a Samária ou a Samaria no meio e a Judéia ao sul. Para que pudesse atravessar da Galileia até a Judéia, necessariamente, a não ser que fizesse um contorno muito grande, teria que passar pela Samária. E a Samária era uma terra onde os samaritanos eram tidos como heréticos, aqueles que não tinham, eram arreligiosos, que não tinham religião. E eles eram perseguidos e drasticamente não aceitos pelos fariseus, principalmente pelo povo judeu, por eles não serem muito religiosos. Então Jesus, quando deu o exemplo da parábola do bom samaritano, aquele que era herético, aquele que não tinha religião, foi exatamente aquele que socorreu o que foi assaltado. Porque o sacerdote, que era um judeu, estudava o judaísmo, um doutor da lei, das leis religiosas, passou e foi adiante. O levita passou, um irmão, um ser humano, foi embora. O samaritano, que era herético, que não era aceito pelo povo da Judéia, pelos fariseus, foi exatamente quem parou, socorreu, levou este homem à hospedaria, cuidou, colocou vinho e azeite como uma forma de cicatrizar aquelas feridas daquele homem, deixou na hospedaria e disse ainda ao hospedeiro: o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei.
quem foi caridoso com esse homem? O sacerdote, o levita ou o samaritano, aquele que não tinha religião? Então Jesus nos leva a mais uma reflexão. E ele nos leva, no início da parábola, o doutor da lei pergunta a Jesus, com a expressão: que farei para herdar a vida eterna? Estão lembrados lá na primeira perícope que falamos? Ele referia-se à salvação da alma, gente, do nosso espírito, no estado de bem-aventurança que apenas os espíritos dos justos conseguem alcançar. Então, nessa nossa passagem aqui, o quanto pudermos ser o mais justo possível conosco mesmo e com nossos irmãos, já estamos dando o primeiro passo para a salvação. E sermos justos é sermos caridosos, é dividirmos um pouco daquilo que conquistamos com os nossos irmãos. E essas conquistas não são as conquistas materiais, principalmente as conquistas morais, porque quando o bom Deus nos proporcionou a nossa vinda aqui como espíritos, ele nos fez espíritos simples e ignorantes. Está lá dentro do Pentateuco espírita, simples e ignorante. Simples porque somos únicos. Esse espírito que está diante de vocês aqui, por sinal muito bonito, né, nessa vestimenta, olha, forte, atlético, né, muito bonito, né? Reconheçam isso. Então, Papai do Céu nos deu a oportunidade de, quando estarmos aqui, porque certamente ele ainda vai me dar uma outra oportunidade, como eu falei no início da nossa conversa. Provavelmente eu voltarei aqui umas 433 vezes, aí eu voltarei com mais cabelo, atlético, certo? Muito mais bonito do que eu sou, para que vocês possam ficar mais contentes. Eis aí uma bondade do nosso bom Jesus, essa oportunidade desse aperfeiçoamento material, físico. Mas eu me conscientizei ainda em tempo que eu não estou muito atrás disso aí mais não. Eu estou atrás do meu aperfeiçoamento moral, para deixar de ser simples e ignorante, para me tornar um ser mais aperfeiçoado. Então o nosso bom Deus, ele faz isso com a gente, ele nos proporciona isso. Aí diz lá, com esta parábola, Jesus nos ensina duas lições fundamentais para a salvação do espírito. O que é necessário para ser salvo? Está aí o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que a prática da caridade é a suprema manifestação de obediência e amor a Deus. Que o próximo é todo aquele que encontramos ao nosso lado e necessita de nós. Todo irmão, como eu necessito dos irmãos, como eu preciso de cada um de vocês, a recíproca também é verdadeira. Então, para ser salvo, é praticarmos a caridade e que não esqueçamos do nosso próximo. E muitas vezes o próximo é aquele irmão consanguíneo que bate com a gente, é aquele vizinho que às vezes quer nos tirar do sério. Esse também são nossos próximos. E é com esse que devemos usar das grandes virtudes: tolerância, indulgência, benevolência. Então são esses próximos que precisamos dele. Mas para que aí? Se o vizinho está pegando no meu pé e eu não vou com a cara do sujeito, que é exatamente para que eu possa fazer a minha tão desejada e sonhada reforma íntima, para que eu possa me melhorar. É exatamente dele que eu preciso, é exatamente dele que eu tenho que me defrontar, é exatamente com ele que eu tenho que fazer esse bom combate, para que eu possa me aperfeiçoar, me tornar um espírito melhor, deixar de ser simples e ignorante e atingir a tão desejada e sonhada reforma íntima. Mas o tempo corre. Aí diz assim: Jesus não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como a condição absoluta de felicidade futura. Desejamos ser felizes? Desejamos a nossa salvação? Querem praticar a atividade para atingirmos isso? Caridade. E se buscarmos no Pentateuco espírita, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, aquele que teve a oportunidade de codificar todo o ensinamento da espiritualidade, ele não diz assim:
através da religião estarás salvo. Atingiremos a salvação através da prática da caridade. O Mestre Jesus nos oferece uma lição de vida com a parábola do bom samaritano. Ele nos ensina e nos anima a olhar em volta e descobrir as feridas aparentes e secretas de nossos irmãos. Muitas vezes aquele irmão calado, triste, com a sua dificuldade que não compartilha com ninguém, talvez seja esse o mais necessitado de emprestarmos um pouquinho do nosso ouvido, do nosso aconchego, do nosso peito, para escutarmos esse irmão e facilitarmos alguma coisa para ele. Isso é caridade moral. Isso é uma forma de buscarmos a nossa salvação, de melhorarmos o orbe no qual estamos inseridos. Os nossos irmãos, eles nos estimulam a amenizar as dores, a consolar-lhes as aflições, enfim, sermos os bons samaritanos. Os problemas sociais de absoluta pobreza, desemprego, enfermidade, crimes e vícios, coloquemos no plural, é mais ou menos esse mundo contemporâneo que nos deparamos, né? As crises sociais, absoluta pobreza. Quantos dos nossos irmãos às vezes não têm um pedaço de pão na mesa para saciar a fome do dia? Quantos dos nossos irmãos estão há tempo desempregados, querendo ter um sustento de vida para colocar o pão na mesa? Quantos dos nossos irmãos se encontram com problemas de saúde, com enfermidades graves? Quantos dos nossos irmãos se deparam com crimes e vícios? Os vícios de drogas, os vícios e determinados vícios que impedem de um processo de renovação na sua vida. O efeito desse criminoso descaso recai sobre todos nós, começando nos dirigentes, que são os mais responsáveis, e estendendo-se de grau em grau até aqueles que possuem a menor parcela de autoridade. Então essa questão social não é só dos nossos governantes, é nossa também, é uma responsabilidade. Mas o que eu tenho para fazer é muito pouco. Mas é esse muito pouco que vai proporcionar uma pequena melhora já de alguma forma. Em verdade vos digo que todas as vezes que deixastes de assistir um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Mateus capítulo 25, versículo 45. Está aí a mensagem do nosso Mestre Jesus. Não são as práticas exteriores ou rótulos religiosos que nos conduzem à vida eterna. O que vai nos conduzir à vida eterna, que nos vai proporcionar a salvação, são os nossos atos de caridade para com o próximo. A salvação do espírito depende do bem que se faz ao próximo e resume-se exclusivamente na prática da caridade por amor de Deus. Então, irmãos de caminhada, se desejamos a nossa salvação, se desejamos um mundo melhor, e a salvação aqui nesse sentido figurado, no sentido de buscarmos o nosso aperfeiçoamento, pratiquemos a caridade. A caridade sem busca de qualquer retorno. A caridade em fazer o bem ao próximo, porque fazendo esse bem ao próximo estamos fazendo a nós mesmos. Que o amor e a paz do nosso Mestre Jesus estejam sempre conosco. Assim seja. Muito obrigado, meu querido Ayrton. Foi um prazer tê-lo aqui conosco nessa 1 hora, que passou rápido. Alguns avisos breves, meus queridos. Quem trouxe água para fluidificar, a favor não esquecer, no final dos trabalhos, verificar o nome para não levar a água trocada. Quem for aguardar no salão o chamamento das fichas para o passe nas cabines, fazer o favor de desligar os celulares, se manter em prece, pois auxilia em muito o tratamento de vocês. Domingo,
domingo teremos campanha do quilo, né? Campanha do quilo. Horário? Amanhã. Sábado, né, como de costume, campanha de sinal, em 2 horários, de manhã às 8 e à tarde, né, às 15 horas. Sintam-se todos convidados a participar. Vamos agora fazer a nossa prece para encerrar esse nosso primeiro momento. Aproveitemos tudo que foi ministrado aqui nessa noite de hoje. Pensemos nessa fraternidade, nessa caridade moral, nessa reforma íntima tão importante nessa nossa jornada. Mentalizemos todos os nossos irmãos em sofrimento nesse momento. Que possamos emanar para eles energias de cura, energias de paz, de luz, que possamos vibrar no bem, dividindo o amor que o Mestre Jesus dispensou a todos nós e ainda dispensa. Que possamos amar como Ele nos ensinou, sem a necessidade de troca, sem nada a desejar em retorno. Que um dia possamos chegar a esse estágio em que os nossos corações vibrarão como um, que seremos unos com o Pai e com todos os irmãos à nossa volta. Que possamos nessa nossa jornada lembrar do outro, lembrar daqueles pequeninos que Jesus sempre cuidou. Que possamos nos doar mais, que o pouco que temos possamos também compartilhar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um retorno seguro aos nossos lares, que abençoe e proteja o nosso irmão Ayrton, a todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, dirigentes, aos nossos governantes e a todos aqueles que se encontram nesse momento em sofrimento, desabrigados por conta das chuvas, que possamos orar por eles, que têm menos do que nós. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre, meus queridos, que assim seja.